Graças a Deus, amados irmãos. Agora voltamos em definitivo, houve um problema técnico, mas graças a Deus está tudo pronto agora. Vamos dar início ao nosso culto de louvor, ao nosso Deus, o culto do SHB. Sabemos que diante dos decretos, por causa da pandemia, a gente não está podendo se reunir, mas não podemos reunir fisicamente, mas virtualmente a gente pode fazer esse momento, estamos fazendo, e que cada um possa estar com seu coração aberto, pronto a cultuar o nosso Deus, dando o melhor, porque a Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu convido cada um de vocês aí no seu lar a estar inclinando sua cabeça e vamos estar fazendo agora uma oração ao nosso Deus. Oremos. Pai bendito, Pai amado, te louvamos, ó Deus, porque a cada manhã tu tem demonstrado, tu tem renovado as tuas misericórdias sobre nossas vidas, tu tem cuidado de cada um dos teus filhos, tu tem nos guardado, nos livrado de todo mal. Olha, Pai querido, e é com esse coração cheio de gratidão a ti, que hoje vemos prestar a ti um culto ao qual tu é digno e que tu possa receber de cada um dos teus filhos como um cheiro suave. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar visitando cada lar. Que teu Santo Espírito possa estar reinando em cada vida. E que possamos estar de coração aberto para te louvar e te engrandecer nessa noite. Te pedimos, ó Pai, que tu possa estar levando paz, tranquilidade, que tu possa estar levando amor, ó Pai, a cada coração, a cada lar. Que qualquer pensamento contrário, ó Pai, possa ser desfeito nessa noite. Que qualquer sentimento de tristeza, de angústia, ó Pai, seja repreendido em nome do teu Filho amado Jesus. E que possamos tão somente te adorar, tão somente louvar e glorificar o teu nome. Olha, Pai querido, Pai amado, ser com cada um dos teus filhos que vai estar à frente, fazendo uma participação, que tu possa, ó Pai, orientar através do teu Santo Espírito. Ser com cada um dos teus filhos que vai estar assistindo esse vídeo, participando indiretamente. Que tudo que aqui acontecer seja tão somente para glorificar o teu nome e que possamos sair daqui alimentados pela tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Amado, eu confesso que é um motivo de muita alegria poder estar à frente, né? Agradeço ao nosso presidente, o irmão Maxwell. Ele está impossibilitado devido ao serviço, mas ele nos confiou poder estar à frente dirigindo. Então, que possamos realmente fazer desse momento um momento único, um momento de adoração, um momento de reflexão sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento com Deus. Vamos agora, nesse momento, ter uma participação do nosso irmão André Penaforte. Ele vai trazer um louvor e que possamos fazer desse louvor uma verdadeira oração ao nosso Deus. Amém? Graças a Deus, irmão. Quero agradecer desde já a oportunidade, né, de poder louvar, engrandecer o nome de Deus. Agradeço pelo dia de hoje, pelo seu cuidado, pelo seu livramento, porque estamos aqui para louvar e engrandecer o seu nome. Amém? Vamos louvar esse hino. Oh Deus, tu sabes que eu desejo acertar. Tu sabes que eu preciso melhorar. A minha vida está em tuas mãos. Oh Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim. Mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a tua mão. E é a tua mão que
me sustenta, a tua mão que me acalenta, tua mão que me protege, me defende do mal. É a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. É a tua mão, a tua mão. Eu sinto ela a todo instante a me segurar. É a tua mão, a tua mão. Eu sinto ela a todo instante a me guardar. Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim. Mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a tua mão. E é a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, tua mão que me protege, me defende do mal. É a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, a tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. É a tua mão, a tua mão. Eu sinto ela a todo instante a me segurar. É a tua mão, a tua mão. Eu sinto ela a todo instante a me guardar. Aleluia. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. E fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Nos guarda, é o Senhor que nos protege, assim como cantou o irmão André Penaforte, e que nós possamos confiar tão somente nele. Eu quero convidar cada um de vocês a abrir o Salmo 121 e vamos fazer a leitura do Salmo 121. E diz assim a palavra do Senhor: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque mesmo diante de todas as diversidades, é Ele que tem nos protegido, é Ele que tem nos guardado, é Ele que nos tem dado livramento, muitas vezes que nós não tomamos nem conhecimento. É claro que não vamos ser negligentes, vamos obedecer às normas da saúde, usar álcool gel, manter o distanciamento, usar máscara, mas não podemos viver amedrontado com as notícias da TV, que não podemos viver temerosos, porque Deus, a nossa vida está sob a proteção de Deus. Então devemos tão somente confiar nele. Não podemos ser imprudentes, mas também não devemos ficar temerosos, a ponto de não querer sair de casa, não querer ir para a igreja, não querer fazer a obra de Deus. Deus tem nos protegido e é promessa dele para a minha vida e para a sua vida. Ele não dorme, ele não cochila. Ele está atento a tudo e nada foge do seu controle. Amém? Então que nós possamos estar cada dia entregando a nossa vida ao Senhor,
confiando a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho na mão do Senhor. E Ele, com certeza, fará o melhor para mim e para você. Nós vamos ter agora mais um momento de louvor com o nosso irmão André, que ele possa também estar louvando e junto com ele possamos estar louvando ao nosso Deus. Continuar louvando, né? É rapidinho, um minutinho só. Rapidinho. Tu és soberano. Tu és soberano. Que A gente tomar. um minutinho só. Peraí, deixa eu... Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas essa glória que tem, tu faz comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar a ti, a mim. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu sabes comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar a ti, Tu és tremendo. Tremendo. Amém. Graças e paz, irmão. Graças a paz. Agradecemos ao nosso irmão André e ao seu filho Alexandre, que tiveram uma participação. Meus irmãos, que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem sendo bênção para a nossa vida, para a obra de Deus. Amados, chegamos no momento de ouvir a palavra de Deus. E o nosso irmão Thales, ele vai estar com essa responsabilidade. E nesse momento a gente vai, antes de passar para o altar, a gente vai fazer uma oração, pedindo a Deus que Ele possa estar direcionando o seu filho e que possa também estar abrindo os nossos corações para a sua palavra. Incline sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Olha, Pai, te agradecemos, ó Deus, porque durante esse momento, tu falaste aos nossos corações, através da tua palavra, do Salmo 121, onde a gente pode confiar em ti, sabendo que tu não dorme, tu não cochila. Tu falaste aos nossos corações através do louvor trazido pelo irmão André Penaforte. E agora, ó Pai, te pedimos que tu continue a falar conosco, através da tua palavra que vai ser lida e explicada. Te pedimos, ó Deus, que tu desde já seja com teu filho Thales, que ele possa ser tão somente um instrumento em tuas mãos, que tudo aquilo que ele venha trazer, venha diretamente do teu trono, para cada vida, para cada lar, para cada família. Olha, Pai querido, sustenta o teu filho, dá força e sabedoria. Continua a falar aos nossos corações, que possamos, nesse momento, ser alimentados pela tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo. Continua conosco, é o que eu te peço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Irmão Thales.
Fica à vontade, meu irmão. Que Deus te abençoe. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Estou muito feliz de estar aqui nessa live, né, do SHB. A gente sabe que esse método, esse novo sistema aí, a gente tem se perdido um pouco, né? Teve umas complicações, mas graças a Deus está nos ajudando, está dando tudo certo até agora. E eu fico muito feliz pela oportunidade, pela confiança do nosso presidente, Maxwell, de ter me dado essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor Jesus. E eu peço que os irmãos, todos que estão nos ouvindo, estejam atentos ao que Deus quer falar com você. Abra seus ouvidos espirituais, abra seu coração, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você, tá certo? E a gente está nessa semana, né, a Semana Santa, a Semana de Páscoa, e a gente, para nós cristãos, a gente precisa pensar, fazer uma reflexão sobre essa Semana Santa, ou a Semana da Páscoa, porque para nós cristãos isso é um memorial do que Cristo fez na cruz por nós, do projeto que Deus tinha para nossas vidas se cumprindo na pessoa de Cristo, naquela cruz, e com o objetivo de trazer a salvação, a reconciliação do homem com Deus. E a gente precisa fazer essa reflexão, a gente precisa estar atento e fazer uma auto-reflexão nas nossas vidas de como a gente está se comportando, como a gente tem levado a nossa vida cristã, como está sendo a nossa confiança em Deus no meio desse caos que a gente tem vivido hoje, nesse mundo perverso, com essa pandemia. Como está a nossa convicção em Deus, como está a nossa esperança em Deus. E quando a gente olha para a cruz, a gente deve ver a esperança, a gente deve ver a salvação. E algo interessante que Lutero, ele diz o seguinte, que quem considerasse o sofrimento de Jesus por um dia, uma hora ou por um quarto de hora, afirma que procede melhor do que jejuar o ano inteiro, orar o saltério todos os dias, pois essa meditação transforma a pessoa e estrangula o velho homem. Então ele quis dizer que quando a gente olha a cruz de Cristo, quando a gente entende essa mensagem, a gente consegue ou se transforma no novo homem, uma nova pessoa. E é isso que Deus quer das nossas vidas. Eu queria ler Isaías, capítulo 53, para a nossa reflexão, os versículos 4 e 5, que diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu peço aos irmãos que, quando tiver um tempinho, leia o capítulo 53, que ele é muito importante, leia ele por completo, que a gente entende melhor. E agora a gente vai lá para Marcos, capítulo 14, e aí a gente vai trabalhar nos capítulos 14, 15 e 16, que aí é um resumo desses 3 dias, né, da sexta-feira, o sábado e o domingo da ressurreição. Marcos, capítulo 14. Deixa eu abrir aqui. Querido, mande um feedback aí de como é que está o áudio, se está tudo certo, se vocês estão ouvindo bem, para que não haja nenhuma complicação, tá certo? Pronto, eu abri aqui. Marcos, capítulo 14, deixa sua Bíblia aberta, que a gente vai trabalhar nesse capítulo, certo? Então, Jesus, né, quando a gente lê os evangelhos, tanto de Mateus até João, a gente observa que Jesus ele sabia o que estava por vir, ele sabia o que iria acontecer com ele sabia que precisava morrer na cruz para salvar o mundo, mas isso não abateu ele, isso não, de uma certa forma, não deixou ele nervoso, entristecido, porque ele sabia que no final tudo ia dar certo, que no final ele iria ressuscitar e que ele iria voltar para o Pai, que o propósito dele aqui na Terra seria cumprido. Então, a primeira reflexão que eu trago para nossas vidas hoje é que a gente, nessa situação que estamos vivendo, que a gente não, por mais que a gente sofra, por mais que a gente tenha aflições, dificuldades,
mas que a gente possa ver a luz no fim do túnel, que a gente possa ver a esperança que é Cristo Jesus, e que a gente possa ser como Jesus, e que o propósito que Deus tem nas nossas vidas vai se cumprir. Há uma frase que o nosso pastor ele fala em algumas pregações, que enquanto Deus tiver propósito nas nossas vidas, nós somos imortais. Isso é uma pura verdade. Enquanto Deus tiver algo na tua vida, enquanto Deus tiver propósito na tua vida, você é imortal. Queridos, em Marcos capítulo 14, versículos 26 a 28, diz o seguinte: depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, e disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então, Jesus, ele não era pego de surpresa, ele sabia o que ia acontecer, como eu falei a vocês. E o Jesus e os discípulos tinham acabado de comemorar a Páscoa, acabado de vir da ceia, onde Jesus deu as últimas exortações aos seus discípulos, onde Jesus lavou os pés dos discípulos, onde Jesus falou sobre a figueira verdadeira, e eles tinham acabado de sair daquele momento e eles estavam indo para o Monte das Oliveiras, naquele Getsêmani, cantando hinos a Deus. E algo interessante é que a Páscoa, né, tem um significado para os judeus que significa a comemoração da libertação do povo de Israel do Egito. Justamente naquele episódio onde Faraó endurece o seu coração e Deus ordena que um anjo da morte vá até o Egito para ceifar a vida dos primogênitos. E Jesus deu a ordem ao seu povo, ao povo de Israel, que pintasse as suas portas da sua casa, janelas, com o sangue de um cordeiro puro, um cordeiro perfeito, para que quando o anjo da morte passasse e visse a marca, ele passasse adiante. E daí vem a palavra do hebraico, Páscoa, que significa passar adiante ou pular a marca. E, para isso, os judeus adotou como a comemoração da libertação do povo de Israel. Então, naquele período, todo mundo estava comemorando a Páscoa, todo mundo estava sacrificando animais puros para a expiação dos seus pecados. E Jesus vai ao encontro dos discípulos e diz o seguinte: vocês têm uma aliança, mas eu quero propor uma nova aliança a vocês. O meu corpo e o meu sangue em favor das suas vidas, como forma de expiação dos seus pecados. Então Jesus ia ser a nova Páscoa, iria ser a nova aliança. Os versículos 32 a 49, vamos ler, que é o momento em que Jesus está no Getsêmani. Versículos 32 a 41 de Marcos, capítulo 14. Então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder. Então vamos ler até o versículo 40. Então a gente observa que Jesus ele estava angustiado, ele estava com peso em sua mente, ele estava triste. E isso nos ensina que mesmo que a gente saiba que Deus está conosco, mesmo que a gente tenha certeza que Deus cuida de nós, isso não nos impede de a gente passar por dificuldades, isso não nos impede de sofrermos, de passarmos por tribulações, não nos impede que a gente tenha uma vida
difícil, porque o próprio Jesus disse que no mundo a gente vai ter aflições. Então, muitas pessoas dizem que eu vou me tornar crente para estar livre de problemas, eu vou me tornar crente para ser rico, mas não, o verdadeiro evangelho não prega isso. O verdadeiro evangelho diz que a gente deve tomar nossa cruz, se a gente quiser seguir a Jesus, a gente deve negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Jesus. O versículo 37 diz o seguinte: então voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. E disse: Simão, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora. E é algo interessante que esse versículo nos mostra, é que os nossos problemas nas nossas vidas, né, por mais que a gente tenha pessoas ao nosso redor, mas só quem sente integralmente a dor que a gente tem é nós mesmos. Só a gente sabe o problema na integridade que a gente está passando. Só nós sabemos e Deus. Então, mesmo que a gente tenha pessoas ao nosso lado orando por nós, mas só nós que sente esse peso, essa cruz. Então, eu abro um ponto aqui para nós. E quando um irmão for ao seu encontro e pedir para que você ore por ele, é porque a situação não está fácil. Só ele e Deus sabe o que ele está passando. Então, ore pelaquela vida, ore para que Deus faça a vontade na vida daquela pessoa. Então, o interessante é que todos nós temos a nossa cruz. Por mais que tenhamos pessoas que nos ajudem a carregar, mas só nós que sentimos o verdadeiro peso. E o interessante é que a cruz ela não é consequência, mas sim uma escolha, como Jesus disse. Se você quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, a cruz a gente escolhe carregar. E Deus está ali para nos ajudar. Eu quero ler agora Lucas capítulo 22, do versículo 41 a 44, porque Lucas ele é um evangelista que ele detalha melhor a situação que Jesus estava passando no Getsemane. E diz assim: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então, Jesus pediu a Deus que, se possível fosse, que ele tirasse aquela situação de Jesus, afastasse o cálice, e o cálice que Jesus queria dizer ali era a ira de Deus que iria cair sobre Jesus, a ira de Deus sobre os pecados do mundo. E a revista Ultimato, ela fez um artigo muito interessante, e ela disse o seguinte, que a salvação da humanidade estava por um fio naquela situação, mas o fio era de aço inquebrável. Então, mesmo que Jesus ele estava extremamente angustiado, mesmo que ele pediu a Deus para que afastasse aquele cálice dele, mas depois ele concluiu: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, a vontade de Deus foi cumprida, foi realizada, e hoje a gente tem acesso a Deus, a gente tem livre acesso ao Pai, e a gente pode ter o acesso à salvação em Cristo Jesus. Então, não dá para a gente viver uma vida com Deus sem ter uma vida de oração. Não dá para a gente ser homens e mulheres, servos de Deus, sem ter uma vida dedicada à oração. Quando a gente lê os evangelhos, a gente observa que Jesus, todos os dias, ele ia ao monte orar. Ele ia ter intimidade com Deus. E o interessante é que ele fala, Abba Pai, isso denota a ideia de intimidade, de comunhão, de saber conversar com Deus. Ele tinha isso, porque ele praticava isso todos os dias. Ele tinha comunhão com Deus todos os dias. Então, querido, se a gente tem uma dificuldade em nossas vidas, se a gente está passando por uma batalha, as maiores batalhas da nossa vida, a gente só vai vencer de joelhos, orando a Deus. Tem problemas que a gente olha que são maiores do que a gente, são maiores do que o nosso dinheiro, são maiores do que a nossa visão, mas a gente tem algo maior do que tudo isso, que é Deus. Então, se a gente olhar para Deus e pedir a ajuda de Deus, ele vai nos ajudar. E a gente tem um exemplo de Davi, né, quando ele era ainda um jovem, ele derrotou aquele gigante
onde todos os soldados de Israel não queriam combater com ele, mas ele, confiando em Deus, o Deus de Israel, o Deus das batalhas, ele foi e derrotou aquele gigante, e o nome de Deus foi glorificado. Então, Deus quer usar a tua vida para glorificar o nome dele, e acredita nele, que ele vai te ajudar. Querido, continuando aqui, vamos ler o versículo 36 de Marcos, diz assim: E dizia, Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, aqui mostra o centro das Escrituras, que a vontade do homem contra a vontade de Deus. A vontade do homem, quando a gente olha para Gênesis, né, o homem estava no lugar perfeito, né, no jardim do Éden, tinha tudo de bom, alimento, água, tinha comunhão, livre acesso com Deus, falava com Deus todas as tardes, mas o homem escolheu se separar de Deus. E aqui no Jardim das Oliveiras, Jesus, no mesmo jardim não, mas no mesmo contexto, né, em um jardim, estava totalmente na situação contrária, de dificuldade, de tristeza, de profunda angústia, mas ele disse o quê? Faz a tua vontade. Então a gente precisa colocar a vontade de Deus em nossas vidas, mesmo que a gente esteja passando por dificuldades. A gente precisa colocar a vontade de Deus em nossas vidas, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, que por um único homem entrou o pecado na humanidade, por um único homem todos serão vivificados. Então, foi a partir de Jesus que a gente pode viver, pode ter vida nova. Então, continuando, a gente vai observar nos capítulos 15, né, e a 16, que é justamente quando Jesus ele dá um basta, né, quando ele volta pela terceira vez e vê os discípulos dormindo, ele diz basta. E ele viu Judas se aproximando juntamente com os fariseus, juntamente com os líderes, os escribas, os sacerdotes, com armas na mão para prender Jesus. E quando Judas chegou, vocês conhecem a história, Judas beijou, e Jesus tinha dito, aquele que me beijar, esse é o que vai me trair. E Judas o traiu, e aqueles homens prenderam Jesus. É interessante um momento dessa história onde Pedro, né, puxa a espada e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote, e Jesus ainda realiza um milagre, né, pega a orelha, restaura a orelha daquele homem e diz, você acha que se eu não quisesse que o meu pai mandasse uma legião de anjos, ele não permitiria que isso acontecesse? Mas Jesus estava ali para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse a palavra de Deus e o propósito de Deus para a vida de Jesus e para a vida da humanidade. E Jesus, ele foi preso, como a gente conhece a história, os sacerdotes prenderam Jesus, ele foi dirigido até Pilatos, e Pilatos não encontrou nenhuma acusação para Jesus, porque Jesus era um homem íntegro, não tinha pecado algum, mas para atender ao chamado da multidão, ele colocou entre Barrabás e Jesus para soltar, e a multidão escolheu Barrabás. Isso é algo interessante, porque eu acredito que naquela multidão tinha pessoas religiosas, né, e tinha também pessoas que Jesus tinha curado, tinha pessoas que viram os milagres, os prodígios que Jesus pôde ver, e mesmo assim, aquelas pessoas com o coração cheio de ira, condenou a Jesus. Isso é algo que nos perturba de uma certa forma, porque a gente precisa enxergar Jesus, a gente precisa conhecer Jesus. Aquelas pessoas, os fariseus, os profetas não, os sacerdotes, os conhecedores da lei, tinham todo o conhecimento, sabia que era necessário que isso acontecesse, que o Messias ia vir trazer libertação para o povo de Israel, mas quando o Messias chegou, eles não conseguiram enxergar, pelo contrário, o crucificaram, o negaram,
E vocês conhecem o final dessa história. E na sexta-feira, às 3 horas, né, como a Bíblia diz, capítulo 15 vocês vão acompanhar. Por isso que eu peço a vocês que vocês leiam capítulo 14, 15 e 16, que eu estou fazendo um pequeno resumo. Jesus foi crucificado, né, às 9 horas da manhã, e às 3 horas Jesus dá o último suspiro de vida. E ele diz: Pai, por que me desamparaste? E nesse momento o céu se fechou, o véu do templo se rasgou, simbolizando a comunhão que foi restaurada entre o homem e Deus, onde agora a gente tem livre acesso ao Pai, e Jesus morreu. Então, ao terceiro dia, que foi o domingo, Maria Madalena, Tiago foi ao encontro de Jesus para levar perfumes, para cultivar o corpo de Jesus, e viu que a tumba estava vazia, o túmulo estava aberto, e lá dentro tinha um homem, né, vestido de branco, e disse: ele ressuscitou, ele ressurgiu. E elas, com medo, apavoradas, mas acreditaram e foram espalhar essas notícias de boas novas. Então, queridos, para finalizarmos, que nessa semana, nesse final de semana, a gente possa fazer essa reflexão, que a gente possa enxergar Jesus em nossas vidas, que a gente possa restaurar a nossa comunhão com Deus, que a gente possa olhar para Jesus e ver esperança. E mesmo que a gente está passando por essas dificuldades, a gente sabe que essas coisas estão para acontecer. E o próprio Jesus disse que o mundo vai estar cheio de guerra, pais contra filhos, filhos contra pais, pandemias, doenças, toda sorte de maldades, toda sorte de desgraças. Mas isso precisa acontecer para que Jesus possa vir e libertar o povo de Israel, o povo de Jesus, a Igreja de Cristo. Então, queridos, que vocês possam guardar essa palavra em seus corações, que vocês aproveitem ao máximo para refletir sobre esse final de semana, sobre a Páscoa, sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a cruz de Cristo, que é o ministério de Deus através de Jesus para a purificação, para a santificação, para a libertação da Igreja de Cristo. E no fim, a gente ser ressuscitados em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Graças Amém. a Deus pela palavra. Amém. Que Deus continue Diga, meu querido. meu irmão. Amém. Nesse momento, antes da gente concluir, eu vou pedir ao irmão André Penaforte que ele possa estar entoando mais um louvor. E eu queria aqui, Thales, que depois você fizesse uma oração por alguns pedidos que temos aqui. A irmã Fátima, ela pede que ore por ela, pela família, né? Orar por Eduardo Major, filho do diácono Elton. A irmã Hilda, graças a Deus, já teve alta. Isso é um agradecimento a Deus, né? A Letícia, filha da irmã Alba. Irmã Edna Cabral, que todo mundo conhece. Irmã Edna Sena. Orarmos também pelo casamento de Paulo e Duda, que vai ser amanhã, para que tudo ocorra segundo a vontade de Deus. Amém. João Neto, que Deus continue fazendo a obra ali na vida daquele nosso irmão. E a esposa do nosso irmão Diácono Levi, a irmã Celinha. Eu peço a cada um dos irmãos que estão vendo esse vídeo, que você, na sua casa, não esqueça do nome desses irmãos, que estejam orando, que estejam apresentando a Deus, porque eles também necessitam dessa força, necessitam da cura de Deus, e que Deus haja na vida deles segundo a sua soberana vontade. Vamos ouvir esse louvor do irmão André, e logo em seguida a Thales vai estar fazendo a oração final. Graças a Deus, irmão. É motivo de alegria poder louvar mais um hino. Quero te falar que eu tenho um Deus, você tem um Deus que não vai te deixar essa luta que passamos com o Covid. Porque o controle está nas mãos dele. Não está na mão dos homens, não. Está na mão de Deus. Que possamos confiar nos braços de Deus, que é o único lugar que encontramos refúgio. Que nessa noite possamos descansar no Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar.
o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. Choro duro à noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro duro à noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro duro à noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro duro à noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. Alessandro? Amém. Vamos orar ao nosso Deus, né? Deus esteja abençoando aí a família Pena Forte, a vida do irmão Alessandro e todos que estiveram presentes nessa live, né? Aí das suas casas, que Deus possa estar com vocês. Vou estar orando aqui nesse momento. Espero lembrar de todos os pedidos que aqui foram feitos, os nomes, mas se eu não lembrar, pode ter certeza que Deus vai lembrar sim, vai abençoar a sua vida. Porém, Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, meu Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, meu Deus, te agradeço por essa live que o Senhor permitiu que o SHB ministrasse, Senhor Jesus, para abençoar a vida da tua igreja, meu Pai, de todas as pessoas que ouviram essa live, essa mensagem, que elas possam guardar essa palavra em seus corações, elas possam fazer uma reflexão sobre a mensagem da cruz, meu Deus, e sobre as suas vidas, meu Pai, perante Jesus, e que cada um possa mudar para melhor, meu Deus, a forma de agir, a forma de pensar, e que as suas esperanças estejam voltadas para Ti, estejam firmadas em Ti, Pai. Seja abençoando a família da irmã Fátima e ela, meu Pai, que o Senhor possa estar ajudando toda a sua família, meu Pai. Abençoa o Majorzinho, meu Deus, que o Senhor a gente tem visto a Tua mão na vida daquele jovem, que o Senhor possa estar a fazer a sua vontade, meu Pai, na vida dele, na vida da sua família. Sustenta seus pais, o irmão Elton, a irmã Nani e a sua irmã Emily, que eles possam ter forças para passar por essa situação, meu Deus, e que eles possam enxergar a Tua mão. Esteja abençoando também a Edna Cabral e toda a sua família. Abençoe
o casamento do Paulo e da Duda, meu Pai, que a gente tem certeza e convicção que foi no teu tempo, meu Deus, e que dê tudo certo amanhã, que eles possam viver essa nova página na sua vida, esse novo plano, em que o Senhor possa se fazer presente nesse casamento. Esteja abençoando o João Neto também, que o Senhor possa estar fazendo a tua vontade na vida dele, que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Peço também pela irmã Celinha, esposa do Diácono Levi, esteja abençoando a vida também da irmã Aida, que recebeu alta, meu Deus, e todos os pedidos que foram feitos, Jesus. Nos dá uma noite de sono tranquila e reparadora, e abençoa esse final de semana, que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como o profeta Jeremias disse, meu Pai. Que a gente possa trazer à memória o que o Senhor fez por nós, meu Deus. Obrigado por tudo, perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Oremos, né, pelo nosso pastor eu, de família também, é importante. Amém. Graças, paz, amados irmãos, uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Tchau. Tchau.